A paz do Senhor Jesus, vamos aqui começar mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje nós vamos falar aqui sobre o segundo áudio, o segundo estudo, o avivamento. Você ficou com vontade de conhecer um pouquinho mais, né? Tá interessante, não tá? Isso que é bom, isso é muito maravilhoso. Mas não venha só pela curiosidade não, né? Venha porque quer aprender, porque quer ter intimidade com Deus, porque precisa de sabedoria e precisa ser salvo. Para isso que eu quero que você venha. E não vou deixar de falar que não sejais somente ouvintes, mas também sejais o quê? Praticantes. Todos vocês são meus ouvintes, mas muito melhor ainda é praticar aquilo que se aprende. Amém? Bom, vamos ao nosso estudo. Sei que você deve estar aí fazendo alguma coisa, as donas de casa estão lavando louça, preparando o café, o almoço, alguma coisa assim. Alguns estão indo para o seu trabalho, outros estão acordando agora, preguiçosos, outros já estavam de pé faz tempo, mas juntemos-nos, todos nós agora, para a palavra de Deus. Amém? O avivamento baseado em Abacuque capítulo 3 e verso 2, ele fala assim, ó: aviva a tua obra no meio dos anos e no meio dos anos a faça conhecida, né? Ele quer, ele ora, ele pede para isso. E nós falamos um pouco ontem sobre avivamento, né? Nós trouxemos assim algumas coisas bastante interessantes, falamos, né, bem detalhadamente sobre o altar, porque o altar não pode estar contaminado, né? Aí o que eu falei? Eu terminei ontem dizendo o seguinte, ó: quebra de princípio é muito mais sério do que pensamos. Não foi o que eu falei ontem? Porque eu também ouvi o áudio, né, para poder repetir o que eu falei ontem, né? Vou dar aqui para vocês 4 exemplos, como eu falei ontem, e não dei os 4 exemplos, eu deixei como água na boca. Gosto de fazer isso. Vamos lá? Então, 4 exemplos muito interessantes para você saber que não pode se quebrar princípio. Eu vou falar um princípio e você não pode quebrar esse princípio. Legal? Isso é chave. Em todas as minhas palestras eu envolvo esse princípio, porque ele faz parte de tudo. Vamos lá? Salmos 34, versículo 7 e 1 Pedro capítulo 5, verso 8, parte B. O Salmos 34, versículo 7, ele fala assim, ó: um anjo acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. Ah, mas um anjo então, ele acampa ao redor somente daqueles que temem, temer, temor, e livra eles. Mas o anjo só livra eles porque tem o temor. Então o anjo acampa ao lado daqueles que têm temor. Aí o anjo protege. Pegou o Salmo 34, versículo 7? Vamos para 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8 diz o seguinte, meus irmãos, que o diabo, vosso adversário, está bramindo como um leão buscando a quem possa tragar. Mas tem uma palavra interessante aí que eu não falei. Ele está ao seu derredor. Ah, então o seu adversário está ao seu derredor. Por que ele está ao seu redor? É uma lógica. Vai lá no YouTube, você vai ver esse vídeo eu pregando, eu falando isso. Olha só. Se o anjo está ao seu redor, é claro que ao seu derredor está o diabo. Por quê? Porque ele quer tocar em você, mas não pode, porque tem um anjo. Ah, o anjo te protege porque você tem temor. Vou repetir, você fala aí na sua casa. O diabo quer tocar em você, mas não pode, porque entre ele e entre você tem alguém, um anjo que te protege. Então o diabo quer tocar em você e não toca, porque no meio de vocês tem um anjo. Mas o anjo só te protege porque você tem um temor. Tá entendendo? O temor faz com que você seja protegido. Salmos 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Então você tem que estar habitando. Habitar é estar constantemente, todos os dias ali. Vamos dizer, casa de Deus. Todos os dias você está debaixo das asas do Onipotente. A casa de Deus, tá? Aí o que acontece? E você vai estar escondido. Pastor, mas eu não sei aonde está esse esconderijo. Colossenses capítulo 3 e o verso 3, que diz que nós temos que estar mortos para o mundo, e aí a nossa vida está escondida em Cristo. Olha a palavra escondida aí, ó. Escondida em Cristo e Cristo em Deus. Vamos desenhar essa história? Você morreu para o mundo. O diabo não te acha. Toda vez que você peca, você aparece no mundo. Aí o diabo te pega. Agora, morreu para o mundo, você vive para Cristo. O diabo não te toca, porque aqueles que são de Deus, o diabo não toca. Mas eu sonhei essa madrugada que o diabo pegou no meu pescoço. Foi outro demônio qualquer um. Mas o diabo não toca naqueles que são de Deus. Se tocou em você, alguma coisa está em falha. Agora, a tua vida está morta, então você não vive mais para o mundo, mas vive em Cristo. Cristo vive em você. Então a sua vida está escondida em Cristo. Dentro de Jesus tem a sua vida. E Jesus está escondido dentro de Deus.
como o diabo te toca? Me fala. Perca o temor e perdeu tudo, meus irmãos. Porque tudo isso só acontece porque dentro de você tem uma palavra chamada temor. Quanto mais você tem temor, e o que é temor? Temor, existe dois no dicionário. Um que é o ter medo de passar por algum lugar, ou por medo de algum animal, medo de algum bandido. O outro é temor de Deus, é respeito. Enquanto você respeitar, tiver temor da palavra de Deus, a palavra de Deus vive, ela multiplica dentro de você. Tá entendendo? Agora veja qual dos dois versículos representa as igrejas de hoje. Eu vou falar dois versículos e eu quero saber qual dos dois representa a igreja de hoje. Ezequiel 37:1. Vamos dar uma olhadinha? Gostou da palavra temor? Vai lá no YouTube e veja esse vídeo. Ezequiel. Vamos lá. Você vai encontrar Isaías, Jeremias e aí vem Ezequiel. Capítulo 37. No capítulo 37, verso 1, diz assim, ó, a visão de um vale de ossos secos. Pastor, o senhor está chamando a igreja de hoje de vale de ossos secos? Irmão, muitas igrejas, infelizmente, estão semelhantes a isso. Aí eu vou juntar os dois versículos para formar uma igreja de hoje. Eu vou desenhar uma igreja de hoje. Não é generalizando, porque tem muitas igrejas em vários ministérios que ainda tem Deus. Mas eu estou falando da igreja doente, essa que se esfriou, tá? Como que ela está hoje? Veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me colocou no meio de um vale de ossos secos. Tá vendo? Um vale de ossos secos. Salmo 115, versos 5 e 1. Vamos lá. Salmos 115, versos 5 e 6. Salmo 115, versos 5 e 6 diz assim, ó. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. Tá vendo? Eu já pulei pro 7, né? Então, acreditem se quiser. Isso aqui são pastores, obreiros, presbíteros, diáconos, que estão em falhas, que estão em contendas, que estão, mentindo. Eu não estou aqui para denegrir a igreja, mas estou dizendo para vocês o que causa o esfriamento. Não perca o foco, estamos falando de o avivamento. E para falar de avivamento, eu tenho que falar do que causa o esfriamento, né? Então, por que o pastor Alex está dizendo que a igreja de hoje é semelhante a Ezequiel 37:1 com Salmo 115, versos 5 e 6? Porque estamos no meio de uma igreja que parece que todo mundo já morreu. Ninguém está percebendo, ninguém faz nada. O pecado acontece, ninguém, se revolta com aquilo, se conforma com aquelas coisas. E aí nós encontramos aqui, no verso 5 de Salmo 115, tem boca, mas não falam. Tem muita gente que tem boca, conhece a verdade, mas eles não falam. Repete comigo, vamos lá. Tem muita gente que tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas eles não veem, ou fingem que não vê. Tem ouvidos, mas não ouvem, não querem ouvir a verdade, estão endurecidos. Paulo mesmo falou sobre isso, aprendem sempre, mas nunca chegam ao conhecimento. Eles têm nariz, mas não cheiram, não sentem o cheiro do pecado. Então é isso que eu estou dizendo, meus irmãos. Quais são as causas do esfriamento? O pecado. A causa do esfriamento é o pecado. É ele que causa o esfriamento. É ele que destrói, é ele que tira a sua esperança. A ausência de Deus nos faz esfriar porque nos afastamos de Deus, meus irmãos, cometendo pecado. É isso que acontece conosco. Lembra de Isaías? Eu preguei uns tempos atrás agora sobre isso. Eu trouxe para vocês um estudo sobre isso. Lembra de Isaías 59, verso 1 e 2? O que está escrito lá? Eis que as minhas mãos não estão encolhidas. Então a mão de Deus não está encolhida, está estendida. Eis que as minhas mãos não estão encolhidas para que não possa salvar. Então está estendido, mas por que ele não consegue salvar? Nem meus ouvidos agravados para que não possa ouvir. Mas por que ele não consegue ouvir? Aí no verso 2 ele responde: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Quer dizer, o que é iniquidade? É pecado. Quanto mais a pessoa peca, ela se afasta de Deus. Não é que Deus se afasta dela, ela se afasta de Deus. E aí Deus não tem como salvá-la, porque
Porque ela age, vive e se alimenta do pecado. Deu para entender? Portanto, o pecado dentro da igreja impede de Deus estar lá. Por isso, muitas igrejas estão doentes, meus irmãos. Cadê a entrega, o sacrifício, a aliança? Está faltando compromisso, está faltando caráter de cada um com Deus. Olha, acabamos de falar de caráter aí, né? Pessoas estão procurando Deus, meus irmãos, na igreja, somente para serem curados, ou para resolver seus problemas, receber algum bem material. E depois? Depois? Não tem depois. Eles esquecem de Deus. Esse é o complicado. Veja o que acontece com quem comete pecado e está na igreja, vivendo de engano. Eu quero usar um versículo da Santa Ceia, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo, assim come deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. Olha aí, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos o quê? Fracos e doentes, e muitos que dormem. 1 Coríntios 11, 28 a 30 é a palavra da Santa Ceia. Por causa de não discernir, há no nosso meio. Eu não vou falar que aqui já morreu. Sabe por quê? Que é interessante esse texto. Porque estão no meio de nós, ó. Eles não estão discernindo o corpo do Senhor. Aí, essas pessoas que não morreram ainda, não estão discernindo o corpo do Senhor, estão tomando Santa Ceia dessa maneira. Por causa disso, há entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Essa dormência aqui, meus irmãos, não é morte não, é uma morte espiritual. Está entendendo? Portanto, o que é que causa esfriamento? O pecado. A gente já aprendeu então o que causa o esfriamento. O pecado. Agora, amanhã nós vamos descobrir como eliminar o esfriamento. Não é verdade? Vou dar só uma dica. Quando você está com frio e você vê uma blusa, o que você faz? Fica com frio ou põe a blusa? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.